Quem tem escoliose pode praticar exercícios na academia? Essa é a dúvida de muita gente, talvez seja a sua dúvida também, e eu vou esclarecer nesse vídeo. E para você que é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Coutinho, sou fisioterapeuta especializado no tratamento não cirúrgico da escoliose. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bem, essa questão de praticar atividade física relacionada pela escoliose, de fato, ela leva a muita dúvida. Muitas pessoas que praticam suas atividades físicas ou que gostariam de praticar alguma atividade física, muitas vezes acabam abandonando a atividade atual ou deixando de iniciar uma nova atividade por medo de que essa atividade possa levar a uma piora da escoliose. Em especial a musculação, porque envolve você pegar cargas, você pegar peso, e tudo isso leva a crer que essa carga extra pode levar a uma piora da escoliose. É fato que a escoliose é uma condição que acarreta alterações tridimensionais na coluna vertebral e no tronco, e possui história natural progressiva, o que significa dizer que, quando não é feito um tratamento adequado para alterar essa história natural, é possível que essa escoliose continue a piorar ao longo do tempo, principalmente durante a fase da adolescência. E aí, essas pessoas que gostariam tanto de praticar uma atividade, que gostariam tanto de começar ou continuar praticando a musculação, muitas vezes param por ter esse medo, essa dúvida, e acabam que encontram muitas informações desconexas e não sabem o que fazer. Bem, vamos lá. A literatura científica nos mostra que pessoas que praticam atividade física de forma recorrente e fizeram o tratamento específico para a escoliose tiveram uma melhora superior do que aquelas pessoas que apenas realizaram o tratamento específico para a escoliose. Então, de acordo com essa literatura, nós já concluímos que a atividade física, ela potencializa o efeito do tratamento específico. Agora, será que ela seria ideal sem o tratamento específico? Isso depende da fase, depende do grau. Por exemplo, eu disse que a escoliose ela tende a piorar mais durante a adolescência, que é durante a adolescência que ocorrem os grandes estirões de crescimento. O tecido ósseo não está totalmente denso nessa fase. Então, nesse período, é ideal que seja realizado o tratamento específico. No caso aqui estamos falando do tratamento conservador feito com exercícios específicos para a escoliose, e em casos onde é necessário o uso do colete 3D associado. E nessa fase é possível sim praticar musculação com alguns cuidados especiais que eu já vou falar. E também existem aqueles casos onde a pessoa já é adulta e essa pessoa ela não possui risco de progressão. E quem são as pessoas que não possuem risco de progressão na idade adulta? Pessoas que, ao atingir a idade adulta, têm uma escoliose com menos de 30 graus de ângulo de Cobb. A partir de 30 graus de ângulo de Cobb na idade adulta, existe a possibilidade de que essa escoliose continue a piorar ao longo do tempo, porém, numa velocidade muito menor do que aconteceria durante a adolescência. Já essas pessoas que não têm esse risco de piora, eu não vejo motivo para que essas pessoas não possam praticar as suas atividades físicas, para que essas pessoas não pratiquem a musculação, se esse for o desejo. Já aquelas que têm risco de piorar e que de fato essa escoliose está piorando, isso foi constatado através do acompanhamento com um profissional especializado, essas pessoas também podem praticar atividade física, desde que seja feito o tratamento específico também. E quais são os cuidados especiais que essas pessoas precisam ter? Vamos lá. Essa você já ouviu com certeza ou já leu, alguém já falou para você. Se você tem escoliose, você não pode pegar peso. Se você tem escoliose, você não pode colocar carga sobre a coluna. E deixa eu esclarecer para você uma coisa. Existe uma plausibilidade
biológica, porque quando nós olhamos para a escoliose, nós vamos ver curvaturas na coluna. E todos nós estamos expostos à ação da gravidade. E faz muito sentido que basta a ação da gravidade sobre essas curvaturas que já estão ali sofrendo com cargas assimétricas para que essas curvaturas vão a colapso, para que essas curvaturas continuem piorando. E daí a plausibilidade de que, opa, se só com a ação da gravidade essa escoliose já pode piorar, se eu pegar peso, pode piorar ainda mais, posso acelerar esse processo de piora. Só que isso é somente uma hipótese, não existe na literatura científica, pelo menos eu desconheço algum trabalho publicado relevante que de fato contraindique o pegar peso, o colocar carga sobre a coluna, afirmando que isso vai fazer com que a escoliose piore. Porém, como não temos essa certeza científica, como a literatura não nos dá esse respaldo, o que eu recomendo é que você evite grandes cargas. Se possível, você trabalhar quando for cargas compressivas sobre a coluna e você trabalhar exercícios com um pouco menos de carga, usando mais repetição, usando estratégias, isso vai ser muito mais benéfico, pelo menos de acordo com o que nós temos até hoje na literatura, do que você colocar grandes cargas. Segundo, fazer exercício para os dois lados. Então, existem alguns exercícios que você pode vir a realizar na academia que vai fazer inclinação lateral do tronco para um lado, depois inclinação lateral do tronco para o outro lado. E lembrando que a escoliose ela possui curvas laterais, você concorda que em determinado momento você vai estar facilitando o fechamento dessa concavidade e no momento posterior você vai estar abrindo essa concavidade. Porém, essa questão de fechar a concavidade vai contra os princípios do tratamento da escoliose, onde o objetivo é sempre abrir a concavidade, empurrando a convexidade da curvatura para a linha média. Terceiro, exercícios que possam envolver rotação. Como a escoliose é uma condição com características tridimensionais, o fato de você fazer rotação para um lado e depois rotação para o outro é muito semelhante ao que eu acabei de explicar da flexão lateral do tronco. Você, em determinado momento, você vai estar realizando uma rotação contra a rotação já instalada da escoliose, o que é legal, mas no momento seguinte você vai acabar realizando uma rotação favorecendo a piora da gibosidade da escoliose. E para você que não sabe, a gibosidade é aquele caroço que aparece nas costas da pessoa com escoliose, que nada mais é do que o resultado dessa interação tridimensional e da torção do tronco, da caixa torácica, expondo mais as costelas de um lado do que de outro, fazendo com que dê essa aparência de caroço, de gibosidade realmente. Então aqui eu já abordei 3 assuntos, 3 exercícios que não são tão legais você fazer na academia. E um quarto seria em casos de pessoas com retificação das curvaturas fisiológicas sagitais, e aqui eu me refiro às cifoses e lordoses, evitar atividades que possam retificar ainda mais. Como exemplo, as puxadas e as remadas que tendem a levar a uma redução da cifose torácica. E se eu já tenho uma redução em boa parte das escolioses dessa cifose, não é prudente que eu estimule ainda mais essa redução. Enfim, o que é necessário você saber é que você precisa de um profissional de educação física que te acompanhe na academia durante sua prática de musculação, que esse profissional ele tenha conhecimento da escoliose para que ele te instrua, te assista durante exercícios que você possa vir a praticar sem que você estimule mais ainda as características naturais da escoliose, que seria a curvatura lateral, a rotação
e potencialmente uma redução da curvatura fisiológica sagital, que também pode acontecer na lordose, não apenas na cifose torácica. E agora eu vou te dar o pulo do gato para você praticar sua musculação com muito mais tranquilidade. Lembra que eu falei que pessoas que faziam exercício específico e praticavam atividade física de forma recorrente tiveram uma melhora superior do que aquelas que apenas praticavam o exercício específico para a escoliose. Imagina se você transforma o seu treino na academia lá de musculação em um tratamento para a escoliose. Aí você fala, what? Como assim? Como que eu vou fazer isso? É muito simples. Quando nós falamos de tratamento para a escoliose, é que eu vou focar apenas nos exercícios. Nós temos 4 princípios fundamentais que eu vou discorrer para você muito rapidamente. O primeiro deles é a conscientização da postura. É quando, após uma avaliação com um profissional especializado, esse profissional ele vai fazer com que você entenda como é a sua postura, como está a sua coluna. E para isso pode ser usado diversos métodos para facilitar esse entendimento. E uma vez que você começa a entender como que está a sua coluna, isso vai facilitar para que você avance para o segundo princípio, que é a correção tridimensional. Uma vez que você entende o que é torto, uma vez que você entende como chegar até a postura mais correta, você começa a utilizar o seu próprio corpo, ou seja, utilizar a força dos seus músculos para corrigir as alterações acarretadas pela escoliose nos 3 planos espaciais. Então, você vai ter condições de corrigir sozinho a curvatura lateral, o desvio lateral, a rotação e também a alteração no plano sagital quando presente. Passou por esses 2 processos, vamos ao terceiro princípio, que é a estabilização dessa correção. E aí, dentro dos métodos específicos de tratamento para a escoliose, existem muitas formas de fazer isso. A forma que eu mais utilizo é justamente você, após aprender essa correção tridimensional, essa correção ativa da escoliose, eu começo a integrar exercícios funcionais para que você consiga tentar estabilizar aquela correção. O objetivo principal desse exercício é perturbar a sua correção, é desafiar a sua capacidade de sustentar a correção. E após esses 3 princípios vem o 4º princípio e último, que é o que de fato pode transformar o seu treino de musculação em tratamento para a escoliose, que é você integrar essa correção ativa da escoliose nas suas atividades diárias. E o que é isso, Rodrigo? É quando você consegue, de fato, realizar uma correção ativa da escoliose e fazer suas atividades naturais do dia a dia. E dentre essas atividades está o treino da academia, está o treino de musculação ou qualquer outro treino que você queira fazer ou qualquer outra atividade que você deseje fazer. Dessa maneira, você vai potencializar as pontes neuronais, a reorganização sensório-motora, porque você vai fazer uma correção, você vai sustentar essa correção enquanto você faz suas atividades, enquanto você treina na academia. E isso lá dentro da sua cabeça vai começar a formar vai formar uma ponte neuronal e essa ponte vai ser fortalecida, alteração de padrão motor, reorganização sensório-motora e pronto. Sua postura, como em um passe de mágica, vai se tornar melhor, porque você vai manter uma postura corrigida de forma mais automatizada. Às vezes você nem vai perceber, mas você não vai mais conseguir ficar na posição errada, na posição em que antes você ficava devido à escoliose.
E isso é o quarto princípio dos exercícios específicos e que pode, de fato, te ajudar no tratamento da escoliose. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir para poder me ajudar a levar essas informações para mais pessoas. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau!